Os rituais religiosos, eles têm uma função hipnótica, evidentemente, né? Agora a gente sabe disso. Antes nós ouvíamos como realmente como modelos, como a forma como nós nos conectamos com o absoluto, e continua sendo válido essa afirmação. Porém, tem uma parte dos rituais que tem uma função hipnótica, que conduz o sistema neurológico para as atividades correlacionadas àquele objeto que vai ser ativado no momento. Então, como os rituais religiosos eles antecedem uma prática espiritual em si, a glândula pineal, ela, com os rituais, a glândula pineal então ela começa a se organizar para atuar, porque são assuntos relacionados com ela. Por isso tem esses métodos todos, eles têm a função de já ir, não é? É como quando você vai fazer uma conferência, você liga o computador, né? Você liga lá o computador, você tem que aguardar um momentinho para que ele possa abrir, configurar e tal. Então, esse time que um computador precisa para começar a funcionar é o timezinho que é utilizado nos rituais para a glândula pineal se abrir e começar a ativar as suas funções neuropsíquicas e metafísicas, não é? Porque os temas, quando se trata dos assuntos espirituais, o tema é metafísico, portanto é preciso de uma configuração, é preciso de um aplicativo que faça a leitura do programa metafísico. E nesse ponto, o software utilizado é a glândula pineal, tá? Muito bem. Assim, então agora eu vou entrar no tema da mulher. Tá, por que eu estou falando isso daí? Porque na hora em que nós vamos apresentar aos pacientes esse alinhamento dos chakras, não é, que a gente faz aqui, a distância, como nós sabemos, não é um empecilho para que as pessoas lá presentes diante do Senhor Supremo recebam esse tratamento, né, no alinhamento dos chakras com o Japamala, que é o que nós utilizamos. É como, por exemplo, uma mãe quando leva uma criança na escola, né? O que ela faz? Ela, na frente da escola, ela abaixa-se, arruma a roupinha, deixa tudo arrumadinho e vê se está tudo, arruma o cabelinho e pronto, e fala, pronto, agora vai, entra. Então, esse é um procedimento natural que as mães utilizam antes de entregar os seus filhos na escola. Por quê? Porque elas não querem que os seus filhinhos apareçam lá desalinhados, sujos, porque vai denunciar o desleixo, o descaso, o descuido da mãe. Então, como uma mãe zelosa, se preocupa em deixar o filhinho bem arrumadinho, cheirosinho, perfumadinho, né? Bem engomadinho, e entrega na escola. É assim que nós fazemos com os pacientes. Nós não podemos simplesmente entregar os pacientes perante Deus de qualquer maneira. Nós precisamos deixá-los bem organizados, bem alinhados, porque isso vai demonstrar o cuidado, a atenção que nós estamos tendo no momento de fazer o nosso serviço devocional para o Senhor Supremo. O serviço devocional ele deve ser feito com muita atenção, porque atenção significa justamente amor, né? E para finalizar essa fala inicial, certa vez foi perguntado ao nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada. Uma vez um discípulo dele se aproximou e perguntou o seguinte: Gurudeva, como é que eu vou saber se eu estou despertando o meu amor por Deus? Muito se fala do amor a Deus, é um conceito bastante abstrato, me parece muito assim, inatingível a princípio, aparentemente, mas eu ainda assim estou curioso para saber se acaso acontecer e eu estiver entrando no campo do amor a Deus, como é que eu vou saber identificar se eu entrei nesse campo? Porque eu estou interessado no campo, mas como eu vou saber se esse é o campo do amor a Deus? Então, a Prabhupada, né, o nosso mestre espiritual, respondeu para ele o seguinte: a singularidade do amor é a atenção. Todos os adjetivos possíveis e impossíveis que você possa descrever o amor podem ser reduzidos numa única palavra: atenção. Significa amor no seu estágio máximo, mais perfeito. Então, atenção significa amor.
Então, quando você estiver dando atenção àquilo que você está fazendo, independentemente do que seja o que você está fazendo, você está oferecendo amor àquilo. Então, quando você faz com atenção ao Senhor Supremo, esse amor ele se expande ilimitadamente, porque ao entrar em contato com o ilimitado, tudo que é limitado se torna ilimitado e o seu amor aumenta se você entrar em contato com o amor do Supremo. Portanto, se você deseja entrar no campo do amor a Deus, então faça tudo com muita atenção. Isso vai te dar a chance de chegar a esse estágio. Então, na hora em que nós fazemos a apresentação dos pacientes, os cuidados, das orações, dos mantras, tudo isso é apenas, não apenas para cuidar dos pacientes, porque é um cuidado a eles, mas também a mensagem suprema de todo esse esforço, que seria o equivalente da cerejinha no bolo, não é? De todo o nosso esforço sincero em direção a Deus, é demonstrar que o que nós estamos fazendo com atenção, porque nós realmente queremos fazer isso e nós realmente estamos interessados no que estamos fazendo, portanto, queremos oferecer o melhor de nós ao servir o Senhor Supremo, que é amor. Essa é a orientação de todos os mestres, essa é a orientação do Mestre Jesus quando disse, quando foi perguntado a ele quais são as leis que vão ser estabelecidas agora, porque antes havia muitas leis, faça isso, não faça aquilo, pode isso, não pode aquilo. Agora você está fazendo uma reestruturação, uma reforma. Então, quais são as leis que vão ficar estabelecidas a partir de agora? E Jesus então respondeu a eles que todas as leis são válidas, mas todas elas se concentram em apenas duas: amar ao próximo como você ama a si mesmo, portanto, ame-se com atenção, porque isso é amor, e amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua inteligência, com toda a sua força, com toda a sua capacidade, com toda a sua sinceridade, demonstra atenção. Né? Então, essas são as orientações dos mestres, amar a Deus com toda a força, portanto, com atenção. Tá? Muito bem, eu vou então agora entrar no tema, que é o tema que foi proposto, não para hoje. E o tema é o seguinte: nós estamos agora, acabamos de comemorar aí na segunda-feira, o Dia da Mulher, O Dia da Mulher. Foi segunda-feira, não foi? Segunda-feira, o Dia da Mulher. Foi. Caiu bem no caso, então, porque a segunda-feira é regido pela Lua, e a Lua significa mãe, e a mãe, não é? Relacionado com a Lua, procede. A mulher é o princípio, equivalente à mãe. O potencial, está envolvido aí. O jogador que está fazendo o papel do personagem, que é a mulher, ele pode aceitar jogar essa etapa do jogo ou rejeitar. Ou seja, ela pode aceitar ser uma mãe ou não, mas o potencial de ser está disponível. A mulher deve ser submissa ao homem? Muito bem. A mulher deve ser submissa ao homem? Muito bem. Olha só. Interessante que a gente tem um dia das mulheres, não é? Mas a gente não tem um dia dos homens. Poderíamos até levantar essa possibilidade, Porque afinal de contas, os homens estão sendo esquecidos nesse sentido, Temos um dia da mulher, um dia da criança, não temos um dia dos homens. Muito bem, mas esse não é o ponto, A questão é a seguinte: veja bem, o que acontece? Esse é um preceito, na verdade, que acontece em todas as religiões. Algumas se utilizam desse recurso e fazem o inferno na vida das mulheres por conta dessa afirmação, certo? E algumas nem tanto, algumas são simplesmente mais diluído, é mais suave o trato no relacionamento nesse sentido,
Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que essa afirmação é uma arma nas mãos de psicopatas, né? de pessoas violentas realmente. Quando você pode, por exemplo, nos exércitos, né? Os exércitos, eles são uma ferramenta, né? Assim, bem propícia para a utilização de recursos de violência, né? E aí tem uma área fértil para psicopatas. Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, uma das motivações que era utilizado para que os soldados entrassem e invadissem outros países era a liberdade de poder estuprar as mulheres daquele país, né? A China, por exemplo, foi vítima de estupro coletivo perpetrado pelos japoneses, né? Os filipinos sofreram estupros coletivos, as mulheres, né? A Coreia do Sul tem uma petição, tem uma ação na Corte Internacional contra o Japão por escravizar as mulheres e utilizá-las como prostitutas de guerra. E assim, muitas atrocidades são cometidas quando você tem o aparato do Estado ou as leis à sua disposição, né? Soldados que têm a proteção legal, né, do Estado para ir e estuprar mulheres, se sentem muita vontade para fazer isso. E claro, não é? Então isso alimenta ou aparece criaturas dessa natureza com mais facilidade. Outro exemplo, eu estou contextualizando aqui para assim definir, só para a gente poder ter uma noção, que a gente já tem essa noção, mas eu estou contextualizando aqui. Mas eu estou dando algumas metáforas. Na época da Segunda Guerra Mundial, o senhor, né, o nosso proeminente aí, Hitler, o senhor Hitler, ele se utilizou de um recurso para dizimar, não é, as populações em massa. Não apenas os judeus foram os principais alvos, mas ele também matava homossexuais, pessoas com deficiência física, ciganos, testemunhas de Jeová, se tivesse Hare Krishna também, né, possivelmente, talvez, né? Bom, então, qual era a justificativa para isso daí? Na época, todo mundo praticava o antissemitismo, os russos praticavam o antissemitismo, a Europa, né, haviam várias matanças, ataques, agressões contra os judeus europeus que viviam na Europa. E também existia uma teoria baseada no Charles Darwin, que é a ideia da seleção natural. Então, essas ideias de seleção natural começou a fomentar a cabeça das pessoas de modo geral, e os políticos e guerreiros, não é? Políticos guerreiros se apropriaram desse conceito criado ou apresentado pelo professor Darwin, de que a natureza seleciona os mais fortes, então eliminar os mais fracos era natural. Para Hitler pareceu uma boa, assim, pareceu lógico que ele eliminasse os doentes e pessoas que ele considerasse ameaças à supremacia da sua raça, que eram os alemães, e para isso ele precisaria estabelecer que a raça alemã era superior, as outras raças eram inferiores e, portanto, elas eram passíveis de serem escravizadas, submetidas e algumas, inclusive, eliminadas. Como os judeus admitiam, eles têm um livro que admitem que eles são o povo escolhido de Deus e, portanto, eles são o topo da cadeia, digamos assim, né, do poder, no caso, já que eles são o povo escolhido de Deus e Deus é o Senhor Supremo, então eles seriam, depois de Deus, os próximos. E como Hitler queria essa posição para a raça dele, eliminar os judeus, por uma questão lógica, fazia todo sentido, né, do ponto de vista da análise racional, baseados na teoria de seleção natural. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que as ideias, elas fermentam, não é, os seus representantes, até o ponto de chegar a uma loucura máxima, que é o caso do Hitler, que representa, na verdade, o Hitler, ele representa uma ideia geral, que é a seleção natural, que uma raça tem direito de eliminar, não é, outras que são inferiores. Por exemplo, no ninho, ontem a gente tentou salvar aqui uma rolinha, né, um passarinho, que um outro passarinho empurrou ele para fora do ninho. E nós estávamos conversando, né, como é que isso acontece, né?
E isso tudo realmente é baseado na seleção natural, porque aquele passarinho que consegue empurrar o outro para fora do ninho terá maiores chances de se alimentar e, portanto, conseguirá sobreviver mais forte. E a raça, então, conseguirá sobreviver enquanto raça. Então, no reino animal existe esse processo de eliminação do mais fraco. E se nós somos meramente seres biológicos, então faz todo sentido uma raça mais forte eliminar uma raça mais fraca, porque é assim que funciona no mundo natural biológico. A questão é que nós não somos apenas biológicos, nós somos seres sociológicos e nós somos seres espirituais também. E o fato de nós sermos espirituais elimina, ou pelo menos transcende metafisicamente o biológico. É por isso que nós somos humanos, nós estamos como humanos para aprender justamente a categoria humana, que é o humanizar-se. E para humanizar-se nós precisamos transcender o biológico, tá certo? A ideia de que a mulher deve ser submissa ao homem é um princípio e um impulso biológico, é natural. Você observa, então, bom, está sendo gravado aqui. Gente, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Acalmem-se, aguarde eu concluir todo o raciocínio, tá? Não façam julgamentos rápidos, me deem a oportunidade de concluir o meu raciocínio, porque no início eu vou falar algumas coisas que parece que eu estou fazendo apologia ao conceito, tá? Eu quero apenas fazer justiça à ideia e ao mesmo tempo transcendê-la, tá? Então acalme-se, não seja muito rápido não nos julgamentos, deixe concluir o raciocínio no total e lá na frente você faz a sua avaliação final, tá bem? Então a ideia de que a mulher deve ser submissa ao homem é um princípio biológico natural, tá? E é inevitável admitir certos fatos. Por exemplo, a gente olha na natureza, um fato inexorável é que a fêmea é superior ao macho em princípio de compaixão. Por exemplo, isso é um fato irrevogável, inexorável, está intrínseco à natureza. O macho solta a semente e vai embora. A fêmea fica, sacrifica-se pela sua cria e está disposta a dar a própria vida para proteger a sua cria. Isso é a fêmea que faz. Portanto, do ponto de vista espiritual, a fêmea é muitas vezes superior ao macho porque está predisposta a fazer o altruísmo de sacrifício pessoal por aquela criatura que está dependente dela. Então esse é o princípio de amor. Isso é uma observação que pode ser feita observando a natureza. Outra observação que pode ser feita observando a natureza é que a fêmea é mais fraca do que o macho. Ah, mas não é, gente, vamos ser racionais, pelo amor de Deus, tá? Não vamos ser sentimentais em exagero, não. A fêmea, fisicamente, biologicamente, é mais vulnerável, é mais frágil que o macho. Principalmente quando ela está grávida. Ela fica completamente vulnerável. E, nesse momento, ela pode ser alvos, né, de ataques. Na natureza, normalmente, as fêmeas grávidas são protegidas por outros machos que estão ali envolvidos no bando. Isso é muito comum, é muito normal que seja assim. Entre os homens, quando eles olham para si, por exemplo, vamos voltar lá no período, né, original, lá nas cavernas. O homem olha para si, ele tem mais a liberdade de movimento, a mulher grávida fica lá paradinha, ele está no domínio dela. Ou seja, ela está de posse, ela está na posse do homem nesse momento. Ele domina, ele controla. Então, o primeiro impulso biológico, e ele observando a natureza e vendo os machos, então, o impulso biológico é de que ele tem posse da fêmea. E ele vai crescendo, ele vai vendo os animais, as outras raças, e esse procedimento é biológico, então naturalmente ele vai ter uma concepção de si mesma, ou de si mesmo, uma concepção biológica. Então ele se sente no direito da posse da fêmea. Até porque é ele que vai lá enfrentar o leão na floresta para conseguir alimento e ele traz para a fêmea. Então isso dá a ele a sensação
de que ele tem posse, tem domínio, tem o poder, tem o controle sobre as fêmeas. Isso é natural, tá dentro do processo biológico. Então a gente não pode evitar. Isso é uma criação do universo, é assim que as coisas funcionam. Depois de 50 mil anos de convivência com essa característica, a própria mulher também vendo ela na situação de fragilidade, imagina ela com uma coisinha, um filhotinho no colo. Ela já está completamente encantada de amor por aquela criaturinha. Ela depende que um homem a proteja, que um homem vá na floresta e traga alimentos para ela alimentar o filhotinho dela. Então, ela naturalmente se sente dependente desse homem. E se esse homem diz, não saia da caverna, fique aqui, ela fica. Se esse homem diz, esse é o caminho, ela não vai dizer, não, eu prefiro ir por esse caminho. Ele é que conhece o caminho da floresta. Ele é que sabe onde é perigoso, porque é ele que está acostumado com a floresta. Então, se o homem diz, não vá por esse caminho, vá por esse caminho, a mulher diz, sim, irei por esse caminho. Se ela disser, não, por que esse caminho? Esse caminho tem pedras, eu não gosto de pedras, eu gosto de água, eu vou por esse caminho que tem água. A mulher, nos seus estágios iniciais de migração, atravessando campos que ela desconhece, ela vai se submeter ao homem naturalmente. Ela não vai questionar por que eu devo ir por esse caminho, por que eu não deveria ir por aquele. Ela não vai fazer esse questionamento. Ela vai simplesmente seguir o homem. Por quê? O homem conhece o caminho. Por que ele conhece o caminho? Porque é ele que vai na floresta, é ele que caça, é ele que cai, é ele que quebra a perna, é o amigo dele que quebrou a perna indo por aquele caminho. Lá é que tem leões, ali é que tem serpentes, ali é que tem plantas venenosas, por aqui o caminho é mais rápido. Então ele conhece o caminho. Procede? Então, naturalmente, a mulher ela vai aceitar submissamente a guia do homem nesse sentido. E isso vai acontecer por quanto tempo? Joga aí 50 mil anos, que é o tempo que o ser humano tem para sair da fase Neandertal e chegar até a fase do Homo sapiens. Então 50 mil anos de neurolinguística, 50 mil anos de comportamento social, será que isso não fica meio registrado na memória RAM, no inconsciente coletivo? Né? Bom, depois a gente tem, quando as sociedades ficam mais organizadas, começam as leis sociais e algumas leis iniciais elas são brutais com as mulheres, porque está saindo do processo biológico da era do bronze e entrando na era do ferro. Então você tem conceitos da era do bronze. Então essas afirmações de que a mulher deve ser submissa ao homem são conceitos, são afirmações da era do bronze. Tá? Esses preceitos religiosos eles foram cunhados, eles foram fundidos na transição da era do bronze para a era do ferro. Fazia todo sentido fazer essa afirmação nesse período. As mulheres não tinham nenhuma objeção em relação a isso. Elas já estavam acostumadas, elas sobreviveram por 50 mil anos sob os cuidados e proteção dos machos. E os machos, eles são, devido a que eles têm menos graxa no sistema do corpo, eles não produzem oxitocina, então eles são mais rígidos, mais violentos. Então, como a mulher se adaptou a lidar com esse ser rígido, bruto e violento? Acalmando-o. E como que ela o acalmava? Sendo dócil e submissa a ele. Então, elas controlavam esse macho brutal com docilidade e submissão. É a maneira, no reino biológico, por exemplo, se um leão vem e fica furioso, as fêmeas ou os leões que são menos poderosos, eles se abaixam e acalmam assim a fúria do leão furioso, que é o chefe do bando. É assim que se acalma uma pessoa superior e com que está abusando, digamos, da sua posição como autoridade e que tem poder nas mãos. É assim que se faz, né? Bom, agora o que acontece? As coisas mudaram. Ah, mas Devananda, nós não estamos na era do bronze. Ufa, ainda bem. Né? Então quer dizer que as coisas mudam. Muito bem, então como é que muda? Veja bem, quando você pega, por exemplo, quando nós pegamos uma criança, a gente, muitos que têm filhos aí sabem disso,
a gente fala para a criança assim: olha, lá na rua tem um bicho-papão, tem o homem do saco. Se você for lá no portão e sair do portão, o homem do saco coloca você no saco e leva embora, e você nunca mais vai ver nem a mamãe, nem o papai e ninguém mais. E ele vai cozinhar você e vai fazer você uma sopa. Ué, isso é terrorismo psicológico. Hoje você poderia ser processado, sei lá, por um psicólogo meio assim entusiasmado, né? Só que isso é um recurso que protege o seu filho de não se expor na rua e ser vítima de um sequestrador ou vítima de um estuprador, né? Muitas mães utilizam esse recurso, né? Ou o gesso, por exemplo, quando a gente coloca gesso, o gesso ele fica útil durante 30 dias. Mais do que 30 dias, ele pode ser dano para a saúde. Então aquilo que é saudável num momento pode ser danificado na outra, pode ser ruim na outra. Então esses preceitos que foram, de certa forma, aquilo que assim, deu proteção à mulher durante séculos, agora talvez seja um instrumento de opressão e de sofrimento. Então, deve-se transcender esse conceito? Evidentemente que sim, as coisas mudaram, né? Não há necessidade mais de ir na floresta, né? Basta ir ao supermercado, então não é tão violento assim, não é tão brutal assim ir no supermercado, pagar o cartão, passar o cartão e trazer o alimento para casa. Então, o homem não tem mais em si a responsabilidade de todo aquele esforço. Inclusive o homem pode até trabalhar em casa, online, sentado, sabe? Então as coisas mudaram bastante. Esses preceitos são preceitos que foram úteis até, né, assim, o advento da Revolução Industrial, até no início do século XX. Então esses preceitos eles não eram tidos como retrógrados ou tidos como sendo prejudiciais para a sociedade. Eles eram tidos como normais e eles eram aceitáveis de certa forma porque as regras sociais permitiam conviver com isso. Entretanto, o fato de nós estarmos vivendo uma nova era, um momento diferente em que esses preceitos eles ficaram retrógrados, o que a gente tem que fazer, quando nós fazemos uma crítica em relação a isso, nós temos que ser honestos na nossa abordagem filosófica, quando a gente faz a crítica em relação ao conceito, como se ele fosse simplesmente inútil. Não, ele foi super útil durante um período histórico. Agora ele não é mais útil. Mas, inclusive, ele se torna, agora como ele está, ele se torna prejudicial ao processo do desenvolvimento dos relacionamentos humanos. Porque moralmente nós evoluímos, não apenas tecnologicamente, não apenas na nossa capacidade de conseguir alimentos, mas também nós evoluímos moralmente. Então, essa afirmação, ela soa como imoral diante da nossa evolução moral do momento. Agora, tem certas coisas que ainda são absolutamente válidas. Por exemplo, se eu como esposo digo para minha esposa, eu não quero que você saia com tal fulano, vamos supor que ele seja um homem, não é? Um esposo tem total razão ou direito de dizer para sua esposa, por exemplo, que ela não deve ter relacionamentos sexuais com outro homem, por exemplo. Ainda é válido essa afirmação, né? E claro que é válido da mulher para o homem também. Mas então, é válido afirmar que a mulher deve ser submissa ao homem em alguns níveis, ainda é válido. E o contrato social do casal continua válido no sentido de que essa relação ela se manterá se um se mantiver submisso ao outro nos seus níveis. Isso não significa que essa afirmação pode ser utilizada como arma para o abuso de poder. Entretanto, que a mulher deve ser submissa ao homem, em alguns níveis, ela ainda assim é válido. Por exemplo, uma mulher, uma esposa que desrespeita o esposo, que fala grosserias para o esposo na frente dos filhos, isso é totalmente destrutivo, baseado na ideia de que eu não devo ser submissa ao esposo, destratar o esposo na frente dos filhos, tirando a autoridade do esposo perante os filhos. Lá na frente o filho não vai respeitar o esposo e a mãe vai ter que lidar com sei lá, uma criatura horrorosa
que não é amável, um ser que não é amável por falta de respeito pelo pai, por exemplo. É muito comum isso daí. Eu vejo pessoalmente muitas vezes mulheres baseados na interpretação que elas fazem de não submissão ao homem, porque a ideia é que é um fenômeno, porque o que está acontecendo? O que está acontecendo é uma adaptação, é uma transição, e toda transição tem os seus erros de cálculos. E um dos erros de cálculos da mulher atual, para interpretar essa não submissão ao homem, é um desrespeito ao homem em todos os níveis. Isso tem efeitos colaterais. Um deles é o seguinte, por exemplo, se eu estou namorando uma menina e ela fica grávida e ela decide abortar, ela pode ir e abortar. As leis protegem a menina de abortar. Mas e eu, pai, que quero ter o filho, como fico? Simplesmente sou desconsiderado? A minha opinião não serve para absolutamente nada? Quem criou essa lei que justifica que eu, como pai, não tenho direito também à criança? Que a mulher tem o total domínio sobre isso, né? Então o que está acontecendo é que está havendo uma supressão do equilíbrio, e está acontecendo muitos movimentos de reação de contracultura, que é, por exemplo, o movimento chamado MGTOW, que significa Homens Protegidos das Mulheres. Ou seja, devido às leis sociais superprotetivas aos direitos das mulheres, por conta desse conceito, porque como o homem ele abusou, claro, né, de certa forma, então ele tem que assumir a sua responsabilidade por isso, né? Das leis, assim como, por exemplo, países que entram num outro país e estupram as mulheres, durante a guerra, não é que tudo vale. Depois as coisas têm que ser resolvidas. Então esses países têm que pagar indenizações aos outros países e às famílias pelas violências causadas pelos homens. Então, no processo histórico, a dívida histórica do abuso do homem sobre a mulher tem que ser, sim, revista, claro. Mas algumas coisas acabam sendo, assim, produções de erro. Isso está fazendo o quê? Está fazendo com que os homens desistam de ter famílias, desistam de se casar, desistam de ter filhos. Isso está acontecendo numa escala crescente, a ponto de se organizarem em sociedades. E uma das mais famosas é uma sociedade chamada MGTOW, que significa Homens Protegidos das Mulheres, ou seja, eles não querem casar, eles querem contratos apenas de relacionamentos sem compromissos. Justamente pelo fato de que no relacionamento, devido a que a mulher tem consigo, introjetado em si, o conceito da ideia de que ela não deve ser submissa, então ela faz, claro que não deve ser uma refém numa síndrome de Estocolmo de uma pessoa cruel, evidentemente, claro, né? Mas num relacionamento amoroso, a submissão faz parte do tempero do amor. Faz parte do tempero do controle do outro, do parceiro, de ambas as partes. Mas, gente, a gente não pode esquecer o fenômeno biológico, pelo amor de Deus. Não dá para eliminar a biologia do contexto. O macho, lá no fundo da cabeça dele, por mais que ele seja moderno, e a gente não chegou num nível tão elevado da modernidade, do refinamento dos traços de personalidade, ainda existe muita influência biológica, então a gente não pode desconsiderar isso daí. Por exemplo, eu, no ponto, me coloco na posição de uma mulher, olhando o macho, ou olhando o meu homem, por exemplo, o meu esposo, eu não posso desconsiderar que ainda existe alguma biologia funcionando no cérebro daquela criatura neandertal ali. Então, eu não vou poder simplesmente impor a essa criatura os meus direitos de não submissão, porque eu vou gerar um conflito. Então, eu tenho que ter a inteligência para fazer essa curva, de considerar que algumas técnicas de submissão são necessárias para o controle emocional desse princípio biológico, que é um cérebro que funciona como uma máquina biológica masculina. E essa máquina biológica masculina ainda tem registrado resíduos de registro de que ele precisa ser, não necessariamente que ele está esperando que ela seja submissa, mas ele precisa ser flertado por essa figura feminina. Ele precisa sentir a sensação de que ele é o protetor dela.
de que ele é muito importante para ela, de que sem ele ela não sobrevive. Isso, claro que ela sobrevive sem ele, mas se a mulher consegue lidar com a psicologia do homem dessa maneira, lembrando que existe aí um fenômeno biológico em andamento ainda, 50 mil anos, você não corta 50 mil anos em 100 anos. E o movimento de emancipação feminina tem talvez 50 anos. Então, você não consegue fazer uma curva de 50 mil anos em 5 décadas. Então, essa curva vai demorar um tempo ainda. Então, é preciso levar em consideração a psicologia biológica que ainda está em andamento, porque quando você desliga o ventilador, ele ainda continua rodando, demora um tempo até que ele pare completamente. E na cabeça do homem moderno ainda continua rodando 50 mil anos de história. E essa imposição sem a noção real do que está acontecendo gera problemas de dissolução das famílias, porque as mulheres perdem um pouco a noção da psicologia de como lidar com o homem, ele não aguenta a pressão dos descasos, dos distratos, baseados na ideia de que a mulher não deve ser submissa, e a família se dissolve e acaba que, evidentemente, que violência deve ser tratada na polícia, não é nem questão de psicologia, de conceitos, é na polícia. Violência deve ser levada na polícia, é a polícia que resolve violência. E uma mulher não deve de forma alguma ser submissa a um homem violento. Mas um homem carinhoso, um pai amoroso, dedicado à mulher, ele internamente, na psicologia dele, secretamente, ele aprecia, ele gosta, ele deseja ter a sensação de que aquela mulher precisa dele. De que ele é ainda o homem das cavernas que vai à luta. Sabe? Até porque, socialmente, um homem que se acomoda em casa recebe uma pressão muito grande da mulher. Você tem que trabalhar porque você tem que tal. Então ele sabe que ele precisa trabalhar. Então ele continua sendo o homem das cavernas ainda, que precisa ir na floresta recolher os alimentos. Embora a situação seja muito mais fácil, ele ainda tem a pressão de que ele é o responsável por cuidar da família. Então existe essa pressão sobre ele. E a misericórdia da mulher, mesmo que ela trabalhe, mesmo que ela seja emancipada, mesmo que ela ajude em casa, por psicologia, deve lembrar que, não estou dizendo submissão, mas técnicas de comportamento que permita o homem ter essa sensação, porque isso é bom, é como se fosse um remedinho para ele, um calmante natural. A mulher, ela é muito mais feliz que o homem. Acredite, gente. Eu estava passeando aqui com o Rômulo outro dia na cidade e a gente foi numa loja feminina, numa loja masculina. Sabe, as roupas super básicas, uma loja assim, tipo básica. Depois nós fomos numa loja feminina. É um choque, é uma explosão de cores, de beleza, de formas, sabe? Você coloca uma loja masculina e uma loja feminina, é Alemanha 7, Brasil 1. É uma destruição total. Então as mulheres, elas são muito mais alegres, são muito mais coloridas, são muito mais felizes, elas vivem mais que os homens, elas sorriem mais que os homens e elas produzem oxitocina, que é o hormônio que dá a sensação de alegria de viver. O homem não tem isso, ele é uma máquina rígida que ele vai empurrando, ele vai sobrevivendo assim com muito heroísmo. E ele depende do carinho e do amor da mulher para que ele tenha essa oxitocina. Então é muito importante ver se é necessário realmente utilizar esse recurso. Porque a pressão social vai dizer o seguinte: você é uma mulher emancipada, não seja submissa, ela vai pressionar você. Você tem que pegar essa informação e ver, realmente é necessário que eu aplique essa pressão na minha casa? O meu marido precisa dessa pressão? Se eu exercer essa pressão sobre o meu homem, qual o efeito colateral que isso vai gerar na cabeça dessa criatura, desse pós-Neandertal aí? O que vai acontecer com esse ser? Ele dá conta de lidar com essa pressão? Qual é o comportamento desse homem? Ele é um pouco rabugento, mas venha cá, o cara não produz oxitocina, as roupas são básicas, são lisas, sabe? É muito triste. Então, será que eu não posso ter um pouco de compaixão dessa criatura? E, assim, lidar com ele com uma psicologia mais dócil? Não significa ser dócil, ser suave, ser inteligente, não significa necessariamente ser submissa, porque na hora de tomar uma decisão
que vai comprometer a família, a mulher naturalmente se impõe. Ela vai, não, ela naturalmente se impõe. Entende? Então, veja bem, a minha preocupação é que esse conceito ele não seja também utilizado de uma maneira errada a ponto de acabar prejudicando a sua felicidade na sua relação com o seu homem, com o seu marido em casa. Porque eles continuam sendo ainda pós-caverna, eles são descendentes das cavernas. E eles continuam rígidos, apesar de que eles estão aprendendo a desenvolver um pouco de oxitocina, um pouco de felicidade até feminina, isso não significa ser efeminado. E então eles estão descobrindo um pouco também da felicidade, da alegria de viver, até porque as guerras estão acabando ou estão diminuindo, então eles não estão se sentindo na obrigação de estarem o tempo todo preparados para a guerra, então eles estão relaxando um pouco mais. E aí eles estão se divertindo um pouco mais. Agora, é claro que a gente não está falando de homens cafajestes. Homem cafajeste tem em toda parte, sempre teve. Homem violento ainda tem muitos. Então a gente não está falando dessa raça, nós não estamos falando dessas criaturas, sabe? Essas pessoas aí não tem nem o que questionar. A mulher ser submissa a um homem cafajeste é aquela história, é a mulher de bandido que gosta, né? É uma refém da síndrome de Estocolmo, então não tem nem o que falar de uma pessoa assim, é patológico essa relação. Não estou falando disso. Eu estou falando da normalidade, de como lidar com pessoas normais. Então esse conceito de que a mulher não deve ser submissa ao homem, quando aplicado dentro de uma família normal, de pessoas normais, tem que se ter cuidado para que isso daí não se transforme numa faca de dois gumes, que vá destruir a sua relação de amor dentro do seu relacionamento com seu esposo. Porque, lembre-se, ele é um homem. Tá? O cérebro dele ainda está girando com resíduos da história de 50 mil anos. Então não adianta impor a ele um conceito de futuro imediatamente e querer que isso funcione já. Isso tem que ser feito homeopático, é gradual. Então, quando um homem, por exemplo, está muito nervoso, a mulher, por inteligência, ela tem que acalmar esse homem como? Oferecendo um copo de água, sabe, dizendo, não, meu amor, tudo bem, vai dar certo, acalme-se. Claro, não, você tem razão, eu posso, vamos pensar melhor sobre isso. Então vai acalmando essa fera. Quando essa fera está calma, ela vai sentir que você, no momento do desespero dele, no momento do descontrole, no momento animal dele, foi misericordiosa, compassiva e inteligente, ele vai te amar ainda mais, vai te respeitar por isso. E a tendência dele é diminuir essa intensidade de ignorância. Porque ele é um resultado biológico. E ele é ignorante, o homem é ignorante, ele é grosso, ele é tosco, ele é ignorante. Ele é menos feliz. Vai numa loja masculina e vai numa loja feminina e você vai ver a diferença que é a felicidade do homem e da mulher. Então, ter misericórdia e compaixão desse ser que passou 50 mil anos indo para as guerras, morrendo, sendo destruído e sendo devorado pelos leões na floresta para trazer o alimento para casa, é um ato de misericórdia, de compaixão e de bondade da mulher para com esse homem. Isso não significa necessariamente, como vou falar mais uma vez, que isso quer dizer que a mulher deva ser submissa. Até porque ninguém é submissa hoje em dia. Essa história de que a mulher, nenhuma mulher é submissa. Hoje em dia, todo mundo sabe, a mulher vai lá e fala e tal. Isso já foi, pelo menos nas nossas sociedades livres, democráticas. Aí já é uma questão política. Você vai numa sociedade teocrática, que é fechada, a mulher ainda continua uma refém ali. Mas aí é um problema político e até teológico deles. Né? Nós conseguimos a nossa liberdade teológica e a nossa liberdade democrática. É uma conquista. A liberdade é uma conquista. Então, agora a sociedade está pressionando essas sociedades retrógradas a também gradualmente libertarem as mulheres que são prisioneiras aí, nesses campos, né, digamos assim. Isso é um processo histórico que demora um pouco para se reverter. Claro que a gente não aceita que esse processo esteja assim, mas por incrível que pareça, assim, também o excesso da liberdade, por exemplo, sexual para as mulheres, de certa forma, tem efeitos colaterais, como por exemplo, o fato de os homens não quererem se casar porque não é necessário mais se casar. O homem se casa por quê? Por amor, né? Ou porque ele está amando uma mulher, ou porque ele deseja uma parceira para ter uma experiência de vida sexual juntos. No passado, era muito comum casar-se
para ter a experiência da vida sexual, que é a pressão biológica. Então se casavam-se. E é muito difícil casar por amor. A gente sabe disso, né? É difícil. Aqueles que se casaram por amor são afortunados. Mas não é fácil encontrar uma pessoa que você ame e você se casa com ela. Não é fácil. Normalmente se casa por uma situação do destino, ou então porque é conveniente, ou porque, enfim, não apareceu